Alô Brasil, é sorriso no rosto, é alegria que o Primeiro Impacto está chegando para todo o país. Muito prazer, muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos até às 10h30. Eu sou Darlisson Dutra. Meu compromisso é te levar a informação correta, com qualidade, prestação de serviço, para você começar a sua terça-feira muito bem. Hoje é 6 de outubro. Falta pouquinho para o feriado. Aliás, feriado prolongado, né? Feriado na segunda-feira. Vamos que vamos. Eu trouxe aqui essa semana um acidente muito grave. Tenho imagens para você que está me acompanhando. A gente já começa o Primeiro Impacto aqui mostrando uma tragédia em que 5 pessoas morreram nesse acidente gravíssimo. O carro ficou completamente destruído. A nossa equipe chegou imediatamente ao local. Infelizmente, registramos esse acidente aqui na rodovia Anhanguera, bem em frente ao SBT. 5 pessoas dentro do carro, incluindo uma adolescente de 17 anos grávida, acabaram morrendo. Houve o enterro de pelo menos 3 dessas vítimas. A única sobrevivente, então das 5 pessoas, 4 morreram, uma sobreviveu, está internada em estado grave. Eu trago os destaques dessa tragédia agora, na tela do Primeiro Impacto. Pois é, a nossa equipe conseguiu flagrar bem do lado do carro, totalmente destruído, e por incrível que pareça, de forma intacta, estava essa garrafa de uísque. Não dá para afirmar, obviamente, de que o motorista estava embriagado ou não. Isso aí só a perícia vai dizer, para revelar realmente o que aconteceu. As imagens do circuito interno aqui do SBT vão ser determinantes para a polícia ver se houve alguma tentativa de frenagem, para tentar avaliar qual velocidade o carro estava na colisão, se houve alguma falha mecânica. Agora, só o laudo necroscópico que vai dizer se o motorista tinha ou não álcool no corpo. Estamos de olho. Por falar em acidente, você vai ver agora um outro acidente envolvendo um trem e um carro. Olha só os momentos desesperadores. Quem está filmando a cena é o motociclista. Ele vai filmando porque ele sabe que vai acontecer uma batida. O trem vem ali, o carro está parado, o passageiro desce, o motorista também desce. Na hora da colisão, atenção Brasil, na hora da colisão vai devagar, ó. Eu só criei essa expectativa porque eu vi a imagem antes. É que quem está acompanhando, vê o motociclista em alta velocidade, ele imagina que vai ser uma pancada tão grande que vai jogar o carro a metros de distância. Só que não, o maquinista conseguiu presenciar essa cena, né? E previu que isso iria acontecer. Diminuiu a velocidade, acionou os freios de emergência, acionou a buzina e conseguiu parar. Você vê que no momento o desespero é tão grande que o motorista coloca as mãos na cabeça, porque ele sabe que infelizmente vai ter um prejuízo com o patrimônio dele. O Corsinha é jogado, ainda bate na frente do outro carro que está atrás, mas graças a Deus ninguém se feriu. A gente consegue ver aí os detalhes, mas foi um susto muito grande, né? Porque quando você tem uma colisão envolvendo uma máquina tão pesada como essa, normalmente causa um estrago muito grande. Por sorte, foram inteligentes os 2 ocupantes do carro, desceram e ninguém ficou ferido. Essas imagens vieram pra gente do Paraná. E eu vou trazer mais um acidente, 2 carros pegaram fogo, imagens fortes, hein? Depois de baterem de frente numa estrada. Olha só, populares presenciaram o acidente e começaram a filmar. Teve um que correu, porque neste momento foi explosão. Abre o áudio pra mim, Fabiano, quero ouvir o que acontece nessa cena. Ó, momento em que passa um veículo do lado, os 2 carros envolvidos nesse acidente estão pegando fogo. Carro, mano, ó, olha só o desespero das pessoas. Ó, passa um caminhão-tanque do lado. Será que está carregado de água ou de combustível? Porque muitos veículos, mesmo com a iminente explosão ali, passaram do lado. Os 2 veículos em chama. Agora, a notícia que eu não queria dar é que dentro do carro menor estava o motorista, que ficou preso nas ferragens, acabou morrendo carbonizado. A polícia investiga as causas do acidente e vê se houve imprudência, porque a informação que eu tenho é de que esse acidente aconteceu após uma ultrapassagem proibida do motorista da caminhonete, e conseguiu escapar. Mas o outro motorista, que nada tinha a ver com a história a princípio, infelizmente acabou morrendo carbonizado. Acompanhe na reportagem. O cara quando faz uma ultrapassagem num local proibido, sabendo que pode matar alguém, nesse caso é homicídio doloso. As penas são maiores, a pessoa realmente pode ficar presa, o que não acontece no homicídio culposo em muitas das vezes, mas o que eu posso ver é que o caso é bem parecido com aquela imagem impressionante que a gente trouxe ontem, de um veículo tentando fazer a ultrapassagem, bateu de frente com um caminhão. Aí
embora seja pista simples, ou seja, vai numa direção e vai na outra, e a linha ali é pontilhada, ou seja, é permitido fazer a ultrapassagem. Mas o que deve ter acontecido é que ele foi fazer uma ultrapassagem, não deu tempo ou não viu o carro vindo contra, infelizmente acabou morrendo carbonizado o motorista do outro carro. Ó, a Marcela Munhoz trouxe logo no giro uma imagem que eu vou pedir para o Valdir colocar, que mostra uma agressão gratuita. A vítima foi a gerente de uma loja. Olha só, presta atenção nesse rapaz de camisa verde. Olha, ele deu um tapa na cara da gerente da loja. O homem estava irritado, aliás, eu não vou nem revelar. Cadê a Marcela? Marcela, por que eu li aqui e não acreditei nessa história? Explica para o Brasil por que esse homem agiu com essa agressividade, dando um tapa na gerente da loja na frente de todo mundo. A agressividade e também de forma covarde, né, Darlison? Vamos ressaltar isso aí, porque ele é homem, com certeza muito mais forte do que a gerente da loja, e ele inclusive estava ali como cliente, ela estava tentando ajudá-lo. Isso porque mais cedo, logo pela manhã, ele apareceu nessa loja e comprou um chip de celular, levou para casa. Só que o chip estava apresentando alguns problemas, ele não estava conseguindo usar. E aí ele retornou na loja na parte da tarde. E aí ele começou a reclamar, disse que não estava funcionando. O que a gerente falou? Olha, eu posso trocar o chip para o senhor, sem problema nenhum, só que eu preciso ficar com esse chip que deu problema, até para mandar para assistência, para identificar qual foi o problema, para a gente tentar solucionar. E te dou um chip novo. Ele não aceitou. Ele disse que como já tinha cadastrado o CPF, o RG, os dados pessoais dele neste primeiro chip, ele estava com medo de fraudar os documentos dele. E por isso ele disse que queria outro, ficar com 2. Aí ela disse, tudo bem, se você quer ficar com os 2, é só você comprar outro. Foi neste momento que ele se revoltou, se irritou e acabou aí virando um tapa no rosto da gerente da loja, com bastante agressividade, com bastante violência e ainda tentou fugir do local. Ele só não conseguiu fugir porque os próprios clientes que estavam ali na loja o seguraram até a chegada da Polícia Militar. Em seguida, ele foi levado para a delegacia, foi feito um boletim de ocorrência de lesão corporal, mas acredite se quiser, passado algumas horas, Darlison, ele saiu pela porta da frente da delegacia. Sabe, casos como esse revolta demais a gente, principalmente a mim, que sou mulher, e me vejo no lugar dessa outra mulher, dessa gerente que estava trabalhando, tentando encontrar ali uma solução, né, tentando ajudar este homem que chegou bastante irritado. E ele simplesmente se revoltou e deu um tapa no rosto dela. Ela ainda descobriu que ela não foi a única vítima deste homem. Depois ela também postou um vídeo de desabafo ali nas redes sociais, contando o que tinha acontecido com ela e descobriu que outras mulheres ali da cidade de Caraguatatuba, que é o litoral norte daqui de São Paulo, também já tinham sido vítimas deste mesmo homem. Inclusive, em uma das situações aconteceu dentro de uma agência bancária. E a situação é sempre a mesma. Ele acaba indo para a delegacia, é feito um boletim de lesão corporal e ele sai pela porta da frente, Darlison. Não tem como ficar preso mesmo esse tipo de crime. Infelizmente, a lei é assim. Marcele, você chamou a atenção para um caso que ele é homem, mais forte do que a mulher, apesar de estar uma magreza, parece estar desnutrido, mas ele bate forte na cara da mulher. Olha a diferença. O brutão, olha o que vira aí, ó. Ó, olha como agora tá de cabeça baixa, falando baixinho. Porque agora ele tá lidando com um policial militar, um homem que tá com a arma na cintura. Exatamente. Só que quando ele trata com a mulher, olha o machão que ele é, ó, agressivo, bate na cara, entendeu? É assim que o cara trata a mulher, infelizmente. Tenho vergonha de homens dessa natureza. Ele bate com agressividade porque é uma mulher, que sabe que possivelmente não vai revidar. Só que quando chega o policial e vai conversar com ele dentro da viatura, olha só a diferença, meu Brasil, acompanha a diferença. O cara é machão, o cara é brigão, e agora quando tá falando, tá sim senhor, não, desculpa senhor, sim, não, ó, tô falando baixinho aqui, eu respeito o senhor, respeito sua autoridade. Tá vendo a diferença? Pois é, infelizmente tem muitos desse tipo aí, a gente tem que ficar mostrando, mas pelo menos tá exposto a cara dele, tá o nome dele aí, para as pessoas que conhecem saberem que é o tipo de gente, é o tipo de ser humano, infelizmente, que a gente tem que mostrar. Obrigado, tá, Marcela? Olha só para esse caso de flagrante que eu vou trazer, uma mulher que foi perseguida por bandidos e teve o carro roubado. Olha só a cena, a vítima tinha acabado de estacionar quando 2 bandidos se aproximaram. Ela desce do carro, os 2 criminosos chegam de moto, ela corre.
Ela vê que vai ser assaltada porque a ordem do assalto é dada na hora. Perdeu, perdeu. Ela corre porque ela não sabe o que vai acontecer. Só que o bandido pula da moto e persegue a mulher, que é rendida lá na frente, obrigada a entregar a chave do veículo e também o celular. Aí um dos assaltantes vai embora de moto e o outro no carro roubado. Esse flagrante aconteceu em Teresina, a gente mostra aqui no primeiro impacto. Ó, atenção, porque a polícia prendeu uma mulher trans suspeita de roubar e esfaquear um turista filipino no Rio de Janeiro. Ela estava sendo procurada há 2 semanas. Agora, a motivação desse crime, eu quero saber agora com o Daniel Penafirme, direto do Rio de Janeiro, que tem os detalhes. Afinal de contas, a polícia já sabe o que levou essa mulher trans a esfaquear o turista? Bom dia, meu irmão. Muito bom dia, Darlis. Todo mundo ligado no primeiro impacto, esse fenômeno de audiência em todo o Brasil. Foi um assalto. Na verdade, o travesti Leonardo Gregório da Silva, que se autodenomina Bia, é alguém que costuma assaltar com frequência no centro da cidade, principalmente durante a noite. Essa pessoa foi presa ontem por meio de um trabalho de investigação dos policiais da DEAT, a Delegacia de Atendimento ao Turista. Estava na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, e por ali costumava cometer assaltos, roubos, furtos em geral. Tanto que Bia foi reconhecida pelos turistas filipinos logo depois do crime por meio de foto. Então os policiais investigaram, conseguiram descobrir onde o Leonardo, vulgo Bia, né, estava escondido, onde ele ficava ali na região da Avenida Rio Branco, e ontem deram voz de prisão. Os turistas foram esfaqueados, um deles ficou ferido numa das mãos, isso a gente chegou inclusive a noticiar aqui, aconteceu, né, aí ao longo do mês de setembro. Os turistas já inclusive não estão mais no Brasil, mas a pessoa responsável por esse crime foi presa. Na ocasião, os turistas tiveram inclusive dinheiro e também aparelhos de telefone celular roubados, né? Portanto, menos uma pessoa aí solta para assaltar no centro do Rio de Janeiro, que é uma região bem crítica, principalmente durante a noite, quando tem fim, né, o policiamento do programa Centro Presente, que é o programa Segurança Presente, que é uma parceria do poder público com a iniciativa privada para o policiamento ali daquela área, né? Então os agentes se recolhem ao fim do expediente comercial, do horário de comércio. E aí o bicho pega no centro da cidade, menos mal que é menos uma pessoa aí circulando para poder assaltar na região da Avenida Rio Branco, no centro do Rio. Darlison. Informação precisa, direto do Rio de Janeiro com o Daniel Penafirme. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade desse caso ou de outras operações, como a gente trouxe brilhantemente ontem aqui, você tem prioridade no jornalismo do SBT. Câmeras de segurança registram roubo de uma moto no meio da rua. Acompanhe comigo, ó. As imagens mostram os criminosos de campana no local. São 3, ó. O trio observa a movimentação ao redor para ver se tem alguém olhando. Olha só, em seguida, o rapaz de boné vermelho, olha o que ele vai fazer. Ele olha para os lados, faz que não é com ele. Quando ele percebe que a barra está limpa, ele vai e pega a moto e sai empurrando a moto. Como se fosse dele. Ah, a moto deu problema, vou empurrando aqui e pronto. Se aproveitou que não tinha ninguém vendo. Só que horas depois de ter anunciado o furto nas redes sociais, né, porque o dono chegou, viu que a moto não estava lá, foi lá no Instagram, no Facebook, falou, tive moto roubada, passou as características, passou a placa, e aí horas depois a moto foi recuperada. A polícia de São Vicente, no litoral de São Paulo, agora está à procura dos assaltantes, porque eles roubaram a moto, abandonaram num ponto, ainda não sabe se utilizar essa moto para cometer outros tipos de roubo, assalto à mão armada. Isso aí vai ser feito um levantamento. Pode puxar que se tiver vítima nessa madrugada, tá? Nesses dias aí, desde essa ocorrência, usando moto roubada, pode ter sido usada essa moto. Porque em questão de minutos, os criminosos roubam uma moto, cometem um assalto e depois eles abandonam o veículo utilizado nesse tipo de crime. É questão de horas a prisão de um tarado que circula pelado dentro do carro molestando mulheres na rua. Sabe como que o safado fazia? Quem não pode mostrar a cara do cara, né? Olha, tá vendo aí ele sentado no carro, pagando de bacana? Sabe o que ele fazia? Ele pegava o carro, ia pelas ruas da cidade e parava para pedir informação de endereço para as pessoas, como se não houvesse mapa no celular, a serviço de qualquer pessoa. Aí o seguinte, na maior boa vontade, normalmente ele escolhia mulheres.
Na maior boa vontade, a mulher, o senhor tá procurando a rua tal. Na hora que eu olhava para dentro do carro, o cara tava pelado lá dentro. Olha isso. A polícia já identificou o homem que foi denunciado por várias vítimas. Eu quero ver os detalhes dessa reportagem, principalmente o que contam as mulheres ao se depararem com a cena como essa. Põe no ar. Danadinho, né? Será que ele acha que só porque tá dentro do carro é patrimônio dele, não é crime fazer esse tipo de coisa? Pode fazer isso dentro da sua casa com as janelas fechadas. Se você faz isso com a janela aberta, inclusive a pessoa do outro prédio, uma criança vê, você pode ser responsabilizado também. Ó, eu tenho imagens aqui, Valdir, coloca na tela. Olha só o sufoco que funcionários de um posto de combustível passaram. As imagens que circulam nas redes sociais mostram que a força do vento arrancou praticamente todo o forro do estabelecimento. Foi uma ventania louca que bateu de uma hora para outra, ninguém esperava. Com chuva de granizo, inclusive. Até mesmo, você vai ver ali que um latão de lixo passa sendo arrastado pelas fortes rajadas de vento. Os funcionários, que é o drama maior, tem um funcionário que corre, eles foram resgatar uma colega de trabalho que ficou ilhada no meio da chuva de granizo enquanto atendia um cliente. As imagens vieram de Rondônia, e tá aí um outro ponto de vista, um ângulo feito por outros funcionários, né, ou clientes desse posto de combustível. Coloca o som pra gente ouvir a força do vento, Fabiano. A Tamires, ó. Eles gritam porque veem que a Tamires está ali, ó, sem cobertura nenhuma. E quando ela começa a ser arrastada pelo vento, aí vai um funcionário lá e consegue trazê-la de volta para um lugar seguro. Graças a Deus, terminou bem. Esse caso a gente registrou no estádio de Rondônia. Foi enterrado o corpo do policial civil assassinado na frente da filha de 2 anos. A polícia agora tenta identificar os criminosos que estavam no carro de onde saíram os disparos que mataram o agente. O crime aconteceu na porta da casa da família. Acompanhe. Tem mais violência, infelizmente, para a gente trazer aqui no Primeiro Impacto. Já até adiantei. Uma mulher que foi baleada pelo ex-marido no interior de São Paulo teve morte cerebral confirmada. Nós acompanhamos esse caso aqui no Primeiro Impacto, só para você relembrar. A Adriana, essa moça que a gente coloca na tela, estava no trabalho quando foi baleada pelo ex-marido, o Claudemir, que se matou logo após o crime. O casal ficou junto durante 27 anos. Só que o seguinte, a mulher, agredida constantemente, decidiu se separar. E ficou separada. Só que essa separação durou apenas 2 meses. Ela voltou para ele? Não. Ele foi lá e executou. E se não bastasse matar a mulher, ele assassinou uma vizinha que teria dado apoio à Adriana após a separação. O Claudemir achou que essa vizinha colocou caraminhola na cabeça da mulher, incentivando a separação. E aí ele decidiu executar não só a mulher, porque ele não aceitava o rompimento da relação após 27 anos, mas assassinou também a mulher que dava apoio moral para a ex-mulher desse assassino que depois se matou. Então a gente deu a informação no dia em que aconteceu o tiroteio, a execução, e agora a gente volta atualizando sobre a morte cerebral dela. O caso aconteceu em Salto, no interior de São Paulo. A maldade de muitas pessoas, infelizmente, não tem limites. Olha só essas imagens. O motorista para no meio da rua, na maior cara de pau, para abandonar um cachorrinho. Olha a imagem. Ó, um carro de luxo, ele estaciona, passa outro veículo. Quando ele vê que não tem ninguém vendo, o que ele faz? Ele abandona o cachorro. Infelizmente, esses casos têm sido cada vez mais comuns. A gente traz todos os dias um exemplo ou de abandono ou de maus tratos de animais. Olha o cachorrinho agora. Eu vou trazer daqui a pouquinho o desfecho dessa história. Esses casos aumentaram em 300%. Só que agora, com a mudança das penas, para quem maltrata cães e gatos, a expectativa das ONGs que atendem esses bichinhos é que também cresça a consciência da população. É o que a gente espera. Nós preparamos uma reportagem para falar sobre esse assunto e o Carlos Lima traz na tela pra gente. Tá aí, infelizmente, cada vez mais comum esse tipo de crime. A gente mostrou aí o aumento estarrecedor, né, desde que começou a pandemia, muitos abandonos. E um homem foi, falando ainda nesse assunto, um homem foi preso acusado de maltratar animais em Osasco, aqui na Grande São Paulo. E pela nova lei, como a gente disse na reportagem, o crime é inafiançável. Ele vai ter que aguardar na prisão a decisão da justiça. Eu tô com a Elisângela Carreira, que chega com mais informações desse caso.
Ô, Elisângela, você está numa delegacia aí e teve prisão de alguém com relação a esses maus tratos registrados aqui em Osasco? Isso mesmo, Darlison. Um homem foi preso em flagrante. Tudo começou depois de uma denúncia anônima. Quando os policiais do 4º Distrito Policial de Osasco chegaram na casa, viram uma cena deplorável. 43 animais em situação ali, precária. 21 aves silvestres, 19 aves exóticas, como periquitos australianos. Em uma gaiola, Darlison, para você ter ideia, tinham pelo menos 10 aves, todas amontoadas, numa situação bem crítica. 2 cachorrinhos também, acho que a gente tem imagens que a gente pode mostrar, 2 cachorrinhos ali em meio à sujeira. Toda a casa ali, o quintal muito sujo, imundo. E o homem, durante ali a vistoria da polícia, ele falava: não, eu não estou traficando animais de forma nenhuma, isso aqui é tudo meu, é tudo meu. Ele tentou se livrar, mas não conseguiu, está preso, vai passar pela audiência de custódia e olha só, não tem fiança não, vai ter que pagar R$129 mil. Os animais foram apreendidos, vão ser levados para uma ONG, passar por tratamento e depois ter o destino correto aí, Darlison. Pois é, vai demorar um tempo para as pessoas aprenderem, porque até então acontecia esse tipo de apreensão, no máximo uma multa, que poderia ser convertida em qualquer outra coisa e não dava em nada. Vai levar um tempo que as pessoas estavam acostumadas, mesmo que não seja traficante de animais, de gente que prende os animais para vender. Tem gente que gosta dos bichinhos. O problema é que não sabe cuidar, deixa largado à própria sorte. Acha que um animalzinho como esse cachorrinho que a gente vê é autossustentável, que ele vai pegar alimento por conta própria. Só que não, agora é o seguinte, gente, é inafiançável. Além de você pagar a multa, perder a guarda, você vai para cadeia e fica lá até a justiça decidir o seu futuro. E aí pode demorar. Então, presta bastante atenção, reveja o modo como você trata os seus animais, mesmo que seja animal de criação. Porque se alguém filmar ou se a polícia for na sua casa e entender que você está maltratando de alguma maneira, você pode ir para cadeia sem sequer imaginar. Obrigado, tá, Elisângela? Eu vou continuar falando desse assunto porque teve mais gente enquadrada na nova lei de maus tratos aos animais. É que uma mulher gravou a vizinha agredindo 2 cachorros. Preparamos uma reportagem sobre esse caso. Põe na tela. Ó, me dá licença que agora está chegando informação ao vivo urgente. Tem operação policial contra o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Polícia nas ruas, eu quero os detalhes agora, ao vivo com a repórter Juliana de Paula, que tem essas notícias. Ela está no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ô, Juliana, alguma prisão já? Apreensão de material? Os detalhes com você ao vivo. Oi, Darlison, bom dia para você e para quem acompanha aqui o Primeiro Impacto. Na verdade, nós estamos em frente à sede da Polícia Federal em Campinas, que está à frente aí dessa operação Overload, que tem como grande objetivo, o principal objetivo, reprimir o tráfico internacional de drogas a partir do Aeroporto Internacional de Viracopos. A movimentação durante toda a manhã é essa que vocês estão acompanhando. Muitas pessoas, muitos investigados, né, sendo levados. E você sabe que essa operação, essa investigação, ela começou no ano passado, em fevereiro do ano passado, com apreensão na área restrita de segurança do Aeroporto Internacional de Viracopos de 58 quilos de cocaína. E toda essa droga tinha um destino certo, a Europa. A partir disso, Darlison, a Polícia Federal começou a mapear a atuação de toda a organização criminosa, identificou as respectivas lideranças, as pessoas com quem essas lideranças se relacionavam e o processo utilizado para expor grandes quantidades de cocaína a partir do aeroporto, como a gente falou. Hoje, no dia de hoje, está sendo ainda, né, isso tudo está acontecendo, são 44 mandados de busca e apreensão, não só aqui em São Paulo, mas também no Mato Grosso, no Amazonas e no Rio Grande do Norte, e num total de 39 mandados de prisão temporária, né? 35 mandados de prisão temporária, 33 só aqui em Campinas, Americana e Montemor, que é a região, né, onde a gente está falando, interior do estado de São Paulo. Esse é um esquema muito grande, viu, Darlison? Daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã, o doutor Edson, que é o delegado
aqui da PF de Campinas vai receber a imprensa para explicar os detalhes dessa operação que, como a gente falou, tem mais de um ano de investigação, começou em fevereiro do ano passado, mas a gente já pode dizer aqui alguns pontos importantes. Primeiro que durante hoje esses cumprimentos de mandado, por exemplo, de prisão, 2 pessoas acabaram mortas, 2 investigados durante a troca de tiros com a polícia. E também existe a confirmação já que entre esses presos tem um policial militar e um policial civil. Mas esse esquema que funcionava ali, inclusive tem imagens internas do aeroporto que mostram exatamente como tudo funcionava, era formado por todo tipo de pessoa. Para você ter ideia, olha só, tinham vigilantes, pessoas que trabalhavam mesmo ali no aeroporto, operadores de tratores, coordenadores de tráfego, motoristas de viaturas, auxiliares de rampa, operadores de equipamentos e funcionários de empresas que forneciam alimentos aos tripulantes e também passageiros. Darlison, realmente é uma grande operação que acontece em vários estados brasileiros e a polícia também já informou que era formado por 2 grandes grupos brasileiros que eram os responsáveis por ter acesso a essa droga e encaminhar para a Europa, e também eles eram os responsáveis por aliciar essas pessoas que faziam parte da quadrilha e os estrangeiros que recebiam esse entorpecente. Daqui a pouco a gente vai ter mais informações e vai poder também passar para vocês. Darlison, por enquanto é isso, acompanhando a movimentação que não para por aqui. É pau no crime organizado, a polícia está em cima, tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas. E o seguinte, não é que está levando ali 1 quilo de cocaína ou de maconha numa bagagem de mão, em que passa pela Polícia Federal e não é identificado. Os caras aliciavam funcionários do aeroporto que iam levar comida para a tripulação ou para os passageiros. Só que ao invés de levar arroz, feijão, um estrogonofe, uma sobremesa, os caras estavam levando era cocaína, era maconha e pagavam caro para essas pessoas. Então, se o cara recebia 2 salários mínimos para dirigir a viatura que levava do ponto, atravessava o aeroporto até a aeronave, os caras davam 10 mil, 20 mil reais para o cara fazer o trabalho de uma semana. Só que a Polícia Federal começou a investigar já há 1 ano, como trouxe a Juliana aos detalhes, e começou a sacar como é que funcionava. Tá aí, ó, provavelmente, essa imagem é da própria Polícia Federal que liberou para o nosso jornalismo, mostrando como funcionava a operação. E aí escondido dentro de malas, junto com alimentos, ó, a princípio você acha que ali é apenas uma carga, só que olha o que tem lá dentro. Trabalho brilhante da Polícia Federal, tem uma coletiva de imprensa marcada para daqui a pouquinho, assim que a Juliana tiver mais informações sobre como agir essa quadrilha de tráfico internacional de drogas, você tem prioridade para voltar aqui no Primeiro Impacto. Muito obrigado, bom trabalho para você, minha amiga. Ó, tem um flagrante de acidente entre um ônibus e um carro em alta velocidade. Acompanhe comigo nas imagens, olha só a pancada que foi. O circuito de segurança registrou o momento em que o carro em alta velocidade passa pelo cruzamento e é atingido em cheio pelo ônibus. Ó, o carro foi lançado contra o poste. Apesar da violência do acidente, eu não consigo nem acreditar, porque eu imaginava que ia narrar o pior. Apesar dessa cena brutal aí, ó, ele é jogado para cima, bate no poste, entorta o carro. Os 2 ocupantes do carro passam bem. Muita atenção, atravessou em alta velocidade, poderia ter pegado o motociclista e matado o motociclista. Só que foi colhido por um ônibus que, pelas informações que a gente tem, estava na preferência. Acabou batendo de frente para o carro. Por sorte, os 2 ocupantes, o motorista e o passageiro, sobreviveram. E atenção que não para, hein? Tem flagrante de agressão chegando na tela do Primeiro Impacto. Um publicitário foi agredido enquanto passeava com o cachorro na região central de São Paulo. Eu vi essa imagem ontem e, aliás, vi o depoimento do jovem e achei absurda. E aí, imediatamente, a nossa equipe já foi conversar com esse publicitário, que é esse rapaz de cinza que está com um cachorrinho e apanhou dos outros 3 homens, principalmente esse que está de camiseta branca, que está bastante agressivo. A Marcela Munhoz ficou incumbida de procurar mais informações e de pegar os detalhes com o rapaz que gravou um depoimento pelas redes sociais. Ô Marcela, o que contou esse publicitário da motivação? Porque quem vê pela imagem parece ter sido uma agressão gratuita. O que realmente aconteceu?
Olha só, Dalisson, isso tudo a polícia ainda está investigando, mas o que acontece é que existem duas versões desta mesma agressão, que inclusive foi gravada por um morador de um prédio ali da Rua Augusta, né, região central daqui de São Paulo, onde tudo aconteceu. O rapaz estava simplesmente passeando com o cachorro dele, cachorro inclusive que é conhecido ali por ser uma raça dócil, né, que não representa risco a ninguém, quando de repente 3 homens saíram de um bar e começou uma grande confusão. De acordo com o publicitário de 33 anos, este homem que aparece nas imagens, ele gravou um vídeo de desabafo mesmo nas redes sociais, dizendo que ele foi agredido por homofobia e também por racismo. Que esses 3 homens estavam aparentemente embriagados, começaram a soltar ali vários insultos racistas e também homofóbicos, né? Diretamente para ele. Momento em que ele não ficou quieto, começou aquela discussão e acabou virando uma briga generalizada. Ou melhor, uma briga covarde, né, Dalisson? Uma agressão covarde, porque ele sozinho passou a ser agredido por esses 3 homens que estavam ali. Só que as pessoas que estavam passando pela rua chegaram ali a tentar dispersar aquela briga que estava acontecendo. Só que ainda bem que a Guarda Civil Metropolitana, que fazia patrulhamento ali pela região, chegou a tempo de conseguir dispersar aquele grupo e de levar todos eles para a delegacia. Inclusive o entregador, olha só, que está pegando a bicicleta neste momento, ele também tentou ajudar. O publicitário chegou até a cair no chão com a força do soco que um homem deu no rosto dele, e a Metropolitana chegou a tempo de dispersar esse grupo, de evitar aí uma tragédia ainda maior, e levou todo mundo para a delegacia. Lá foi feito um boletim de ocorrência de lesão corporal, mas a Polícia Civil disse que o inquérito ainda não foi concluído e todos eles foram passar ali por exames periciais, viu, Darlison? Deixa eu ouvir o que o Robson fala no vídeo. O fato de ser gay e negro. Ó, a gente tem esse trecho que ele publicou nas redes sociais, enquanto você está acompanhando comigo aqui, brilhantemente narrado pela Marcela Munhoz, o momento que de forma covarde ele apanha, ele leva pelo menos 2 socos, ele é nocauteado. Você viu que logo depois, na sequência, no detalhe, ele mostra os lábios feridos, bastante agredido, isso só no rosto, sem contar os outros hematomas. Ele caiu no chão, o cachorrinho dele ficou apavorado. No instante, várias pessoas tentaram ajudar, separaram a briga, a Guarda Municipal. Deixa eu ouvir. Tô aqui, ó, cortado, todo machucado. Fui abordado por 3 indivíduos brancos, héteros, aqui no centro de São Paulo, e me agrediram pelo simples fato de ser gay e negro. Ó, o Robson falou, se por um acaso os outros envolvidos no vídeo são 3 que aparecem, 2 agridem, enquanto o outro bate palma, ó, o outro tá batendo palma pela agressão. Se vocês quiserem se defender, contando a versão de vocês, o espaço do Primeiro Impacto também está aberto para ouvir os 2 lados dessa história. Obrigado pelas informações, tá, Marcela? Bom trabalho para você aí. Mudando de assunto, uma mulher foi morta com 3 tiros disparados pelo ex-marido na zona leste de São Paulo. A vítima já tinha a medida protetiva, ou seja, o cara era obrigado a manter-se afastado da mulher. Ela conseguiu o direito na justiça. Infelizmente, só não conseguiu se manter viva, porque a determinação não era respeitada. Especialistas alertam para a falta de mecanismos para monitorar o cumprimento da lei. Ontem eu falei uma coisa aqui, falei assim, devia dar um sistema de rastreador com um botão de pânico para acionar a emergência assim que uma morte iminente como essa acontecesse. Eu falei solto no ar aqui, só que a nossa equipe foi atrás. E aí especialistas no assunto falaram sobre mecanismos que podem monitorar o cumprimento da lei. Deixa eu ver. É lamentável. Vamos ficar de olho, cobrando das autoridades. Infelizmente, não sei até quando vamos noticiar casos de feminicídio. Pior que não é só um durante o Primeiro Impacto. É 1, 2, 3. Hoje, pelo menos, que eu me lembre, foram 3 casos de feminicídio que a gente traz aqui em todo o país. São números alarmantes, algo precisa ser feito porque existe a medida protetiva, existe a Lei Maria da Penha, mas infelizmente esses agressores continuam assassinando as mulheres, na maioria dos casos porque não aceita o fim do relacionamento, porque a mulher, óbvio, cansada de apanhar, decide largar o marginal, o criminoso que bate, espanca, ameaça, tortura psicologicamente e, se não bastasse, ainda tira a vida. Ó, vamos mudar de assunto. Você acha que o urso é um bichinho... A gente tem mais, o urso é um bichinho carinhoso, né? Aquele abraço. Tem gente que dorme abraçado com um ursinho de pelúcia. Só que isso aqui foi um urso de verdade, de 200 quilos, que atacou o treinador durante um show em um circo. Ó, olha só o momento em que o outro
funcionário ali do circo tenta primeiro bater no urso para ver se ele sai de cima do seu adestrador. Os telespectadores, né, quem estava lá, registraram o momento em que o animal derruba o domador no chão e tenta mordê-lo, enquanto outros funcionários batem no urso na tentativa de salvar o colega. O treinador sobreviveu sem ferimentos graves, porque o bicho não tem dentes. As imagens geraram revolta de organizações protetoras dos animais que pediram o fim dessas apresentações na China. Lembrando que aqui no Brasil, esse tipo de apresentação aí, os circos de uma maneira geral, são proibidos de fazer espetáculos com animais. E há registro de ataques de urso em vários países, sobretudo nos Estados Unidos, nas regiões de mata, de floresta, em que os ursos saem da floresta, atacam seres humanos e normalmente os ataques terminam em morte. Dessa vez, só não morreu porque o urso estava sem dente e tinha alguém para ajudar a escapar ali. Que imagem aterrorizante, hein? Ó, cuidado! Você que está prestes a sacar o FGTS ou não está nem sabendo que o governo liberou o saque de até R$ 1.045, um salário mínimo para o FGTS em função da pandemia, tem estelionatário invadindo as contas para sacar o fundo de garantia por tempo de serviço das vítimas. Essa reportagem é um alerta e você vai entender como é que esses estelionatários agem e como você pode se proteger para não ser vítima dos golpistas. Nas imagens, a gente vê que o motorista bate em um carro estacionado no meio da rua. Na sequência, a picape capota. Moradores correram para ajudar o homem que conduzia o veículo. Você percebe que está até chovendo ali, a pista está meio molhada. Parece que o idoso não viu por uma questão de visibilidade, foi prejudicado, ele não viu o carro. Ele foi embora. Só que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. E aí, como não tinha espaço, a picape foi para o lado, capotou. O resgate foi acionado e a equipe precisou retirar partes da caminhonete para salvar o idoso. Essas imagens foram feitas por populares que enviaram aqui para o nosso departamento de jornalismo. Ó, os bombeiros lá do Rio Grande do Sul tiveram, que parece um acidente bobo, mas como a picape capotou, ela caiu com o teto para baixo, amassou e o idoso ficou preso lá dentro. Aí, com o desencarcerador, os bombeiros tiveram que cortar o teto da picape e tirar lá de dentro o idoso que ficou ferido de forma leve. Graças a Deus, caso aconteceu em Canela, no Rio Grande do Sul. Atenção para essa denúncia, hein? Um ginecologista foi preso em São Paulo, acusado de abusar sexualmente de pacientes durante as consultas médicas. Até agora, olha a cara dele aí, ó. 6 mulheres já registraram boletim de ocorrência contra esse médico. E foram em 2 estados, até agora, que a polícia descobriu que ele agia dessa forma. A gente fez uma reportagem, tem a denúncia mostrando exatamente como que ele agia, tocando as vítimas sem luvas e de uma maneira nada profissional. Põe na tela a denúncia. Em nota, o grupo Notre Dame Intermédica, onde o ginecologista atendia, informou que ele foi afastado definitivamente dos atendimentos. A defesa do médico não foi localizada pela nossa equipe. Se você, reconhecendo o médico, deve ter atendido centenas de mulheres, foi vítima de uma insinuação que você achou antiética, mas decidiu não denunciar, agora você não está sozinha. Pode procurar a polícia, passe todas as informações, se tiver provas, também ajuda para engrossar a denúncia contra esse médico aí, e pelas denúncias, pela investigação, pelo processo que vai correr na justiça agora, pode até perder o registro profissional. Ó, a família do litoral de São Paulo luta para conseguir justiça para a jovem que morreu atropelado. O motoboy de 24 anos ficou em coma após ser atingido por um carro em alta velocidade, mas infelizmente não resistiu. Olha a pancada aí, ó. Enquanto ele passava pelo cruzamento, um carro não respeitou a parada e acabou colidindo de frente com a moto, que aliás vinha em alta velocidade. O rapaz caiu, foi arremessado contra a parede, foi arremessado contra a árvore, acabou não resistindo. Eu tô com o Matheus Crossi, da VTV de Santos, que vai chegar ao vivo com mais informações. Matheus, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Primeiro Impacto. O que exatamente a família está pedindo nesse caso, quando é que foi e quais são as informações até agora que a polícia tem sobre esse acidente? Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Darlison. Bom dia a todos. Então, esse acidente aconteceu no dia 11 de setembro, né? Lucas tinha ido comprar um remédio para a mulher e quando estava voltando para casa, ele acabou colidindo, né, em uma travessa. Um carro que passava em alta velocidade acabou atropelando o Lucas, que foi arremessado metros à frente. Pior de tudo, Darlison, é que esse motorista acabou fugindo do local sem prestar socorro. O pai do Lucas, quando chegou ao local, disse em entrevista que teve a sorte que vizinhos acabaram ajudando o rapaz, que foi encaminhado para um hospital de Praia Grande. Ele ficou na UTI, em coma, durante uma semana, mas não acabou resistindo aos ferimentos e morreu. 2 semanas depois, após esse acidente, a polícia conseguiu identificar o rapaz que teria atropelado o Lucas. O veículo dele foi apreendido, encaminhado para o pátio, mas ele está aguardando em liberdade, né? Então a família está indignada por causa disso, porque está aguardando em liberdade. A família sofre com a perda do Lucas, né? Esse caso ele foi registrado como omissão de socorro por ele ter fugido e lesão corporal culposa. Além dessa perda, a família teve que abrir uma vaquinha online para ajudar, né, a bancar o advogado, né? Então a família fica indignada por causa disso, porque além do rapaz ter fugido, ele está aguardando em liberdade, enquanto a família acaba sofrendo com a perda desse ente querido. Então eles fizeram essa vaquinha online para ajudar nos processos, né, para ajudar a bancar enquanto ele aguarda em liberdade, e amigos estão compartilhando junto com familiares para ajudar a bancar essa situação. Esse vai ser um dos nossos destaques do nosso VTV da Gente ao vivo às 11h15 da manhã, viu, Darlison? O problema do cara que atropela e foge é que ele responde, na pior das hipóteses, apenas pela omissão de socorro, que se ele está embriagado, por exemplo, configuraria crime de trânsito e homicídio doloso. Como não há o registro, né, ele não para justamente não ser imputado nessa tipificação de crime, ele acaba escapando. É por isso que ele está solto. Nesse caso, a justiça, o delegado não pode fazer nada, porque a lei está aí, a lei tem que ser cumprida, é uma brecha que aparece, mas a família, infelizmente, parece, né, Matheus, que é uma família simples, uma família humilde, sequer tinha dinheiro para pagar o advogado para correr atrás, está precisando da ajuda de terceiro, de familiares e de amigos para conseguir custear os honorários do advogado, para deixar, infelizmente, para não deixar o caso ser mais um caso de impunidade, de irresponsabilidade no trânsito. Obrigado pelas informações, bom trabalho vocês aí tocando o VTV da Gente ainda hoje. Valeu, Matheus. Tem novidade no caso do desabamento das prateleiras em um supermercado que deixou uma funcionária morta e outras 8 pessoas feridas. A gente trouxe esse caso, tá aí a jovem que infelizmente não conseguiu correr dessa catástrofe que aconteceu nesse atacadão. As prateleiras caíram umas sobre as outras, tem um momento aí do circuito interno, a gente tocou ontem aqui no Primeiro Impacto. No momento da correria, infelizmente, a moça que está no corredor 13, eu destaquei isso ontem, não consegue correr a tempo, é uma funcionária que estava fazendo a reposição dos alimentos ali na prateleira, acabou sendo esmagada por essas toneladas de alimentos. Os promotores do Ministério Público acreditam que o acidente pode ter sido causado por negligência. Foi o que eu falei ontem. E já tem informações atualizadas sobre esse caso numa reportagem que a nossa equipe produziu. Põe na tela, Valdir. O Grupo Mateus, que é responsável pela administração do supermercado Mix Atacarejo, disse que aguarda o resultado do laudo pericial que vai indicar a causa do acidente. O laudo demora até 30 dias para ser concluído. E a partir daí vai se montar um inquérito policial, vai virar um processo na justiça para aí sim penalizar os responsáveis. Há grandes indícios de que tenha sido uma falha na composição da estrutura, porque pelo que eu sei não aconteceu nada de anormal, como um terremoto na região, um tremor que poderia ter abalado a estrutura. Vamos ficar acompanhando esse caso, infelizmente, uma tragédia. Uma pessoa morreu, outras 8 ficaram feridas. Agora eu falo sobre mais um duro golpe para o tráfico de drogas. A polícia está de parabéns, hein? Quase 500 quilos de cocaína foram apreendidos. Esse produto estava escondido em uma carga de minério de ferro. Olha aí, imagens do momento em que a droga é içada por uma empilhadeira ali, ó. Escondida no meio do minério de ferro. Ontem eu mostrei aqui, Rafa, você lembra? Uma droga, era maconha, que estava escondida numa carga de milho, numa carreta com toneladas de milho. E lá no meio, a polícia conseguiu
quase que encontrar agulha no palheiro, só que foi quase 1 tonelada de maconha, agora 500 quilos de cocaína. Os policiais utilizaram essa empilhadeira que a gente está mostrando para retirar as mochilas com a cocaína. Segundo a Receita Federal, a droga seria embarcada em um navio para a Europa, tendo como destino o porto de Antuérpia, na Bélgica. A droga apreendida está avaliada em quase 100 milhões de reais. Esta é a 9ª apreensão de cocaína feita pela Receita Federal no Porto de Salvador em 2020. A Juliana trouxe agora uma mega operação de combate ao tráfico internacional de drogas, que também apreendeu drogas e desmantelou uma quadrilha que agia no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Droga que também saía do Brasil e ia para a Europa. Essa operação está acontecendo também no estado do Amazonas, no Rio Grande do Norte, em outros estados da federação. E agora essa outra operação grandiosa de 500 quilos de cocaína, uma droga avaliada em milhões de reais. Parabéns pela polícia e também para quem denunciou. Trabalho de investigação, os policiais foram em cima. Olha só, eu volto para trazer imagens de uma agressão a um cinegrafista durante uma reportagem sobre a soltura de jovem que foi preso por engano. A vítima acusa um agente penitenciário pela violência enquanto ele fazia as imagens. A nossa equipe estava fazendo a reportagem e de repente chegou um homem que a princípio tinha ou não relato. Quero entender. Primeiro a reportagem, depois eu comento o caso. Põe na tela. Tá aí a imagem do Brabão para todo o Brasil ver, atrapalhando o trabalho da imprensa. Ninguém tem o direito de proibir um jornalista de fazer o seu trabalho, ainda mais estando numa área pública. Eu não vou dizer quem que ele pensa que é, porque ninguém tem autorização para fazer isso que esse cara fez. Ainda bem que o nosso cinegrafista, o nosso repórter cinematográfico, continuou gravando para denunciar as agressões. Com certeza o caso foi para a delegacia e vai registrar um boletim de ocorrência por agressão. Ó, um gatuno invadiu uma loja na ponta dos pés e levou em silêncio uma moto de luxo. Vamos ver se ele é um crânio na arte do crime? Não é qualquer moto não, hein? É uma cobiçada máquina esportiva avaliada em 40 mil reais. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem já de capacete aparece empurrando o veículo. A moto furtada ainda não foi encontrada e o ladrão também. Esse caso aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele não quis chamar a atenção, ninguém viu a ação, só foram perceber quando notaram a ausência da moto, puxaram as imagens do circuito de segurança e constataram o momento em que o criminoso leva a moto embora. Um estudo revela que 8 em cada 10 brasileiros já foram vítimas de assédio nas redes sociais. Mas muita gente acha que só porque esse tipo de violência acontece na internet, que as consequências não podem ser sentidas na vida real. A gente cansa de mostrar esse tipo de situação aqui no Primeiro Impacto. O assédio online pode provocar estresse mental e emocional, problemas que vão desde dificuldades na escola até o medo de sair de casa. Acompanhe na reportagem. Diz que pode banir contas que violam os termos de serviço. Já o Facebook diz que está empenhado em tornar a rede um ambiente seguro. O Instagram e o YouTube não se pronunciaram sobre os casos de assédio. Volta comigo porque eu tenho aqui imagens de uma sorveteria que foi alvo da bandidagem na capital paulista. Os criminosos foram lá tomar sorvete? Não. É claro que não, né? Eles chegaram armados, são 2 bandidos, invadiram o local e renderam os funcionários. O rapaz de blusa verde, que a gente acabou acompanhando aí de capuz, obrigou a mulher a entregar todo o dinheiro do caixa. Ó, eles chegam, anunciam o assalto, levam a mulher até o caixa, ela ali no desespero, sendo assaltada, coloca o dinheiro numa sacola e entrega para esse criminoso que está muito bem escondido, inclusive de luva para não deixar nenhuma digital no local. Em menos de 1 minuto, os bandidos deixaram o estabelecimento. Na fuga, a dupla ainda roubou um carro que estava estacionado na porta do comércio. Após analisar as imagens, a polícia militar conseguiu prender um dos homens em casa, mas ele acabou liberado um pouco depois. Será que não encontrou prova suficiente? O outro suspeito segue foragido. O jornalismo do SBT conversou com Flávia Tamoio, conhecida como Pamela Pantera, a mulher considerada a peça-chave de um esquema de venda de sexo e drogas para homens ricos, famosos e ocupantes de cargos nos 3 poderes da República. Ela foi presa em julho, nega as acusações e agora responde em liberdade com o uso de uma tornozeleira eletrônica. Vamos ver essa entrevista exclusiva
na tela do Primeiro Impacto. E aí, tudo bem? Muito bom dia para você. Agora são 9h26, o Primeiro Impacto está ao vivo para todo o Brasil. Obrigado pela sua companhia até às 10h30. Compromisso com a verdade, com a informação, prestação de serviço, denúncia, aqui no seu jornalismo de todas as manhãs. A polícia tenta descobrir se o assassinato de um rapaz na praia foi motivado por vingança ou uma briga de facções. São as duas hipóteses que a polícia investiga. Os tiros assustaram os banhistas, que chegaram a amarrar e espancar um homem que acreditavam ser o autor dos disparos. Essa reportagem eu trago na tela para você no Primeiro Impacto. Brasil, veja comigo só essas imagens impressionantes de um homem sendo atingido por um raio enquanto praticava exercícios físicos. Olha aí, conseguiu ver? Impressionante, está correndo ali junto com várias outras pessoas, quando de repente aparece um clarão do céu, ele é atingido em cheio. Fabrício Corrêa, de 47 anos, que era corretor de imóveis, fazia exercícios físicos na praia durante uma tempestade. Ele cai imediatamente depois da descarga elétrica. Um outro rapaz, que também corria no mesmo momento, também foi atingido, mas apenas levou um choque leve. O corretor foi encaminhado ao hospital com parada cardiorrespiratória pelos bombeiros, mas não resistiu. Infelizmente, área litorânea, área aberta, o risco de uma descarga elétrica como essa vinda do céu é muito grande. O caso aconteceu em Itapema, no litoral de Santa Catarina. E vale lembrar sempre que nunca deve-se ficar na praia em lugares abertos ou debaixo de árvores durante as tempestades. Justamente por isso, pode atrair raio, é muito perigoso. Fico alerta para você. Atenção que tem polícia agindo, a polícia prendeu o quinto envolvido em uma tentativa de latrocínio que aconteceu na Grande São Paulo em abril do ano passado. O bando planejava roubar um malote com R$10 mil. Os agentes perseguiram o suspeito por mais de 60 quilômetros. Foi uma perseguição alucinante pelas ruas de São Paulo. Após 60 quilômetros, a polícia conseguiu prender esse homem, o quinto envolvido numa tentativa de latrocínio. Trabalho brilhante, incansável da Polícia Militar, com muita maestria, com muita responsabilidade, conseguiu colocar a mão. As imagens estão aí, ó. O momento em que, pela rodovia, os policiais em alta velocidade, atrás desse criminoso, que tinha acabado de matar uma vítima para roubar o dinheiro. Uma tentativa de latrocínio, aliás, escapou por pouco a vítima. E aí, durante a rodovia, mais de 60 quilômetros, furando sinal vermelho, passando na área de pedágio em alta velocidade, a polícia conseguiu colocar a mão nesse elemento. A reportagem é do Marcelo Bittencourt, que traz os detalhes agora na tela. Tá na cadeia, então, o quinto, né? Responsável por essa tentativa de latrocínio. Lembrando que a neta, que foi quem planejou o assalto ao próprio avô, que por pouco não terminou com a morte. Volta comigo que tem mais uma mulher que foi assassinada pelo marido. É mais um caso de feminicídio aqui no Primeiro Impacto. A vítima, acredite, uma policial militar. Era também digital influencer porque gostava de falar nas redes sociais. Rafaela foi morta pelo marido, que também era PM, e logo após o crime, ele se matou. O casal deixa duas filhas. Rafaela Gonçalves tinha mais de 67 mil seguidores no Instagram, onde contava a rotina de uma policial feminina. Em julho deste ano, o marido, que também era policial militar, foi preso em flagrante por violência doméstica. Depois disso, ela correu atrás dos direitos. Pediu uma medida protetiva e a justiça concedeu. Só que, infelizmente, não houve tempo. Mais uma vez, uma mulher executada pelo marido e mais um caso de feminicídio. O casal deixa duas filhas, que pena. Duas crianças, uma de 13 e uma de 7 anos. Elas estavam em casa, mas não há informações se presenciaram o crime. Eu falei hoje aqui que, às vezes, além da morte da mulher, do suicídio do homem que se mata logo após o crime em alguns casos, o trauma que fica para as crianças. Não só porque perderam os pais num caso trágico, mas porque também, muitas das vezes, acabam presenciando não só as agressões, mas também a morte. A polícia investiga o motivo da tragédia. O caso foi na cidade de Ibotirama, no interior da Bahia. Duas apreensões de cocaína da Polícia Rodoviária Federal totalizaram mais de 600 quilos de cocaína. É mais droga, hein? A estimativa é de que o prejuízo para os traficantes
seja de quase, sabe quanto? 100 milhões de reais. Ah, é pau no tráfico internacional de drogas e nas quadrilhas organizadas. Marcela Munhoz está na redação, vai falar dessa grande operação da polícia, um golpe grande nessas facções que destroem tantas famílias. Como é que a polícia chegou até essa grande quantidade de drogas, ô Marcela? Olha só, Dalisson, foram duas apreensões bastante curiosas. Isso porque a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo uma fiscalização de rotina na rodovia Presidente Dutra, quando de repente desconfiou da atitude de um motorista de 24 anos que estava em uma Spin branca. Eles abordaram este homem e dentro do veículo, no porta-malas e também em cima do banco de trás, encontraram uma grande quantidade de cloridrato de cocaína. Essa é a substância, para quem não sabe, a primeira substância obtida depois do refino da pasta base da cocaína e depois normalmente ela é misturada com outras substâncias pelos criminosos até chegar na boca de fumo, né? Na verdade, no ponto de tráfico de drogas. E aí o que aconteceu? Os policiais apreenderam mais de 320 tijolos de cloridrato de cocaína e em seguida este homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele informou os policiais ainda que havia carregado o carro na cidade de Diadema e tinha como destino final o Rio de Janeiro e que ainda receberia 15 mil reais para fazer este transporte. E aí o que aconteceu? Mais tarde, ainda a Polícia Rodoviária Federal, já no finzinho da tarde, já chegando em Lavrinhas, ali quase chegando no Rio de Janeiro, fez uma nova apreensão. Mais uma vez, um motorista que dessa vez tinha 24 anos foi abordado. Ele estava com um carro igual ao motorista abordado primeiro, né, ao traficante, e também carregava mais de 320 tijolos de cloridrato de cocaína. E mais, ele também confessou aos policiais que havia carregado o carro na cidade de Diadema e tinha como destino final o Rio de Janeiro. Ele também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ao todo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 652 quilos de cloridrato de cocaína e estima aí que o prejuízo para o crime organizado foi de 97 milhões de reais. É muita coisa, né, Darlisson? Valeu, Marcela. Me dá licença agora que acaba de chegar imagens de uma perseguição policial. Assim que tiver, já vamos colocar. Logo após, tá bom, estamos preparando uma reportagem de uma perseguição policial. Fica de olho que eu vou trazer essa imagem daqui a pouquinho. Olha, eu falei da perseguição policial, eu coloco na tela para você acompanhar agora aqui no Primeiro Impacto. As imagens acabaram de chegar aqui na nossa redação de jornalismo e mostram um momento em que um foragido da justiça tenta furar o bloqueio imposto pela polícia. E ele consegue, ele escapa. O criminoso dirigiu sobre calçadas, andou na contramão e até em marcha ré. Olha só, em alta velocidade, pista molhada, um risco de um acidente grave. Os veículos ali na lateral, alguns param. A polícia consegue descer. Vamos ver o desdobramento, ó. Vamos ver o desdobramento. Conseguiu ser interceptado pelos agentes. O preso tem antecedentes criminais por roubo, furto, tráfico de drogas e homicídio. O caso chegou pra gente da cidade gaúcha de São Leopoldo. Ó, é a segunda perseguição policial que eu trago quase que na sequência aqui no Primeiro Impacto, hein? Primeira com Marcelo Bittencourt, mostrando a prisão de um cara que tentou matar o avô pra roubar. E aí a perseguição durou mais de 40 minutos, 60 quilômetros pela rodovia. E agora em chuva, um risco muito grande de um acidente, o cara fugiu do bloqueio policial lá no Rio Grande do Sul, mas acabou preso. Graças a Deus, ó, o saldo hoje foi muito positivo, perseguição policial com prisão e nenhum acidente, graças a Deus. E tem notícia urgente chegando também, a polícia faz uma operação contra a milícia e concentra buscas na Prefeitura e na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Atenção, denúncia que a gente traz aqui de uma operação acontecendo agora no Rio de Janeiro. Tem sido cada vez mais comum, todos os dias uma denúncia diferente. Dessa vez, não é contra políticos, é contra milicianos, hein? Milicianos que colocam terror em comunidades, vêm como salvador da pátria, mas na verdade estão de olho só no dinheiro. E a série de crimes que cometem é absurda. Só que o seguinte, as buscas, embora a operação seja contra milicianos, está acontecendo na Prefeitura e na Câmara do Rio de Janeiro. O Daniel Penafirme está comigo aqui, vai trazer atualizado essas informações direto do Rio de Janeiro. Que operação, que apreensão é essa? Eu quero saber se já tem presos e qual que é o saldo até agora dessa operação, Daniel. É com você.
Darlison, é uma operação para o cumprimento de 43 mandados de busca e apreensão. Nesse primeiro momento não tem mandado de prisão. Vamos começar do início. Olha só como o Rio de Janeiro tem ares de uma cidade surreal. Veja o que aconteceu em Madureira, na zona norte do Rio. Traficantes do Morro da Serrinha fizeram uma aliança com milicianos de uma localidade conhecida como Campo do Falcon, uma pequena comunidade carente de Madureira. Eles fizeram uma aliança, sabe para quê? Para extorquir comerciantes do bairro. Portanto, milícia e tráfico são amiguinhos em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Geralmente milícias e facções do tráfico de drogas brigam, trocam tiros, disputam territórios. Em Madureira, eles fizeram uma espécie de uma aliança com o objetivo de extorquir comerciantes. Lojistas chegavam a pagar valores de 10 a 15 mil reais por semana para esse grupo, para poder funcionar a chamada taxa de segurança, quando a milícia cobra para ela te proteger dela mesma. Um shopping da região chegava a pagar 15 mil reais por mês para funcionar. Vendedores ambulantes tinham que pagar cerca de 1.000 a 2.000 reais. Estacionamentos também. E havia a participação, segundo as investigações, de agentes públicos. Entre eles, um guarda municipal. Por isso, inclusive, houve buscas na Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Esse guarda seria lotado no gabinete de uma vereadora aqui da cidade do Rio. Então, houve buscas também na Câmara Municipal, no gabinete dessa vereadora, além da sede da Guarda Municipal, a sede da Secretaria Municipal de Fazenda, dentro do complexo administrativo da Prefeitura do Rio de Janeiro, e um gabinete de fiscalização e controle urbano da Prefeitura, além de depósitos lá na região de Madureira e da região administrativa também, porque havia a participação de agentes públicos junto a essa milícia. Eram agentes de fiscalização, licenciamento e controle urbano que deveriam reprimir o comércio irregular lá na região da Edgar Romero, nas proximidades do Mercadão de Madureira, e não o faziam, não reprimiam o comércio irregular. Pelo contrário, fechavam com essa turma de milicianos e traficantes para extorquir esses ambulantes, para fazer vista grossa à atividade, sem nenhum tipo de fiscalização ali para aqueles vendedores ambulantes. Ou seja, muita gente envolvida. Olha só, traficante, miliciano e agentes públicos corruptos que davam cobertura a esse bando. Tudo errado, todo mundo bandido, todo mundo sem vergonha, e hoje a polícia cumpriu 43 mandados em cima de toda essa galera aí. Dá pra entender? Não dá pra entender. O Daniel tem razão de estar indignado dessa maneira. Ele conhece o Rio de Janeiro muito bem e vê que, infelizmente, a corrupção está enraizada em todos os setores públicos. É busca na Prefeitura, é na Câmara, é na Guarda Municipal. É gente que devia proteger e garantir o patrimônio do município. Infelizmente, é uma situação que eu fico indignado, que isso aí tira dinheiro da saúde pública e da segurança pública. Obrigado. Assim que tiver prisão e mais apreensões aqui lá no Rio de Janeiro, eu vou chamar de novo o Daniel Pena Firme. Volta pra mim que eu quero ver e trazer pra você essas cenas de vandalismo e confusão. Integrantes de torcidas organizadas. De novo, hein? De novo, porque não pode ter jogo, não pode ter uma oportunidade que Campinas vira isso aí, ó. Um mar de guerra. É de novo torcidas organizadas da Ponte Preta e do Guarani entrando em confronto. Os brigões usaram pedaços de pau e rojões. Flagrante da briga a gente mostra agora, filmado aí por moradores de um prédio. O jogo nem ia acontecer. Esse que é o problema, cara. O jogo vai ser hoje à noite. Só que os caras, um dia antes, já marcaram o encontro pela internet. Segundo informações da polícia, foram cerca de 100 integrantes da torcida do Guarani, aí partiram para cima dos ponte-pretanos, que se defenderam. Como? Disparando rojões. O corre-corre foi grande. Olha aí, ó. Tá ouvindo? Olha a selvageria. O confronto foi na Avenida Ayrton Senna da Silva, que liga os estádios dos dois clubes em Campinas, interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, quando as viaturas chegaram no local, os vândalos já tinham se dispersado e ninguém foi preso. Horas antes do confronto, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, assinou um decreto que proíbe a circulação nos entornos dos estádios de Ponte Preta e Guarani para evitar aglomerações antes, durante e depois dos jogos entre os dois times. O jogo é hoje. Não tem torcida permitida no estádio. Você acha que esses caras vão estar em casa assistindo da televisão, acompanhando pela internet? Vão estar na rua, infelizmente, botando terror e atrapalhando o sossego de quem está querendo dormir. É uma pena que de noite não dá para identificar quem são esses criminosos travestidos de torcedores que toda vez lá em Campinas botam terror, Ponte Preta e Guarani. É uma pena, não sei quando isso vai acabar.
Volta pra mim porque tem briga por paternidade que quase terminou em tragédia. Uma mulher levou um tiro na mão durante a discussão. O acusado de ter feito o disparo, esse rapaz aí, um policial militar, que teve envolvimento com a vítima e revelou que não era o pai da filha dela. A repórter Naira Alencar, da TV SBT Nova Mutum, tem mais informações sobre esse caso. Ô Naira, quais são os detalhes sobre essa briga até então entre um casal que tinha um envolvimento recente e que quase terminou em tragédia? Bom dia, Naira. Olá, Darlisson, muito bom dia para você, bom dia a todos. Vamos sim explicar como tudo aconteceu. É o seguinte, esse policial militar, identificado como Jefferson, ele é um soldado e ele procurou o ex-marido da vítima, que é a Adriana Precious. O policial militar, ele tinha sim um relacionamento com a Adriana, só que eles já tinham terminado há 15 dias atrás. E aí ele ligou para o ex-marido para apresentar um exame de DNA, informando que não era o pai da filha da Adriana. Diante dessa situação, o ex-marido ligou para a vítima e pediu para que ela fosse no apartamento para que ambos pudessem conversar e esclarecer tudo o que aconteceu. Só que para não ir sozinha, a Adriana levou o atual namorado. Chegando lá, quando o policial Jefferson viu o atual namorado dela, ele ficou alterado e pediu para que ele fosse embora, porque ele não tinha nada a ver com a situação. Só que o atual disse que não deixaria a mulher sozinha, então ele continuou subindo a escada do apartamento. Neste momento, segundo as informações do boletim de ocorrência, o policial militar pegou uma arma de fogo e atirou para o rumo de um terreno, no objetivo de intimidar o rapaz. Só que ele continuou subindo e, para impedir a briga, tanto a Adriana quanto o ex-marido tentaram desarmar o policial militar Jefferson. E neste momento a arma disparou e atingiu a mão da vítima. Eu tentei conversar com a Adriana na manhã desta terça-feira, porém ela não pôde dar mais detalhes da situação porque ela estava entrando, Darlisson, em um procedimento. A mão dela vai precisar ser reconstruída. E exatamente por conta disso, ela não conseguiu dar mais detalhes. Nós estamos agora aqui no Comando Regional da Polícia Militar, porque nós tivemos a informação de que o caso já foi passado para a Corregedoria da Polícia Militar e ele deve ser afastado. Obrigado, Naira. Assim que você tiver, de repente, a gravação por vídeo dessa mulher, quiser falar com o Primeiro Impacto, eu te chamo aqui. Um abraço para você aí da TV Nova Mutum, no Mato Grosso. Confronto entre traficantes e policiais deixa motoristas e passageiros no meio do fogo cruzado. Até granadas foram lançadas contra os policiais que faziam essa operação. Vamos acompanhar. 9h59, a gente está seguindo ao vivo aqui no Primeiro Impacto para todo o Brasil até às 10h30. Você continua comigo, porque agora eu vou trazer uma reportagem do motorista de aplicativo que foi libertado após ser mantido refém no porta-malas do próprio carro em Osasco, na Grande São Paulo. Aqui a notícia não para, hein? Um dos bandidos foi baleado e outros dois fugiram. Durante o sequestro, os criminosos assaltaram outras duas vítimas. A reportagem é do Marcelo Bittencourt e você acompanha os detalhes agora na tela do Primeiro Impacto. Obrigado, Marcelo Bittencourt. Eu já chego com a notícia urgente agora na tela. A Elisângela Carreira chega com um acidente em um bairro nobre de São Paulo. Tem prioridade, chamou, você já entra ao vivo. Onde é que você está? E mostra pra gente os detalhes desse acidente, Elisângela. Darlisson, a nossa equipe está em Pinheiros, aqui na Avenida Pedroso de Moraes. Olha só, começamos o Primeiro Impacto mostrando um acidente e um poste destruído. Agora, mais um poste destruído. Esse caminhão aqui, ó, o condutor, ele perdeu a direção e invadiu a calçada e o poste ficou totalmente destruído. O motorista não teve nenhum ferimento, eu conversei com ele, disse que ele simplesmente falou que não sabe o que aconteceu, perdeu o controle assim que passou do farol e invadiu a calçada. Por sorte, não está ferido, tem seguro o caminhão, então ele já também conversou com a polícia, foi liberado. E aqui nesse local, sem energia, tá? Vamos virar aqui, junto com o Oswaldo, mostrar o trânsito. Olha só, organizado pela CET, mas bastante confuso, sem farol funcionando. A CET organizando aqui, tentando organizar, porque tem muito motorista impaciente, mas tudo correndo aqui com tranquilidade até então, Darlisson.
Ô Elisângela, só me confirma uma informação, você falou desse fio de energia elétrica que está solto. Eu vi que tem um caminhão da Enel ali. Se o Oswaldo Ada puder mostrar pra gente também, se as equipes já trabalharam ou ainda vão desenergizar essa fiação elétrica, Elisângela. Não tem mais energia, já trabalharam. Agora eles estão estudando a melhor forma de conseguir religar essa energia e também retirar esse poste. Falando que é um trabalho bastante complicado, sendo que o poste, olha só a situação que ele está ali, ó, para tirá-lo dali e para retomar a energia vai demandar tempo. Então eles estão estudando qual a possibilidade, Darlison. Tá certo, obrigado pelas informações. Jornalismo do SBT em cima do lance. Você que vai passar por essa região que é aqui de São Paulo, em Pinheiros, tomar cuidado para não ficar preso no congestionamento. Obrigado, Elisângela. Atenção para esse caso revoltante que eu trago para você agora. A polícia desvendou um crime cruel. Um casal premeditou a morte de uma professora aposentada que vivia sozinha. A criminosa se aproximou como cuidadora, ganhou a confiança da vítima, que a admitiu dentro de casa. Só que isso terminou em tragédia. Eu queria chamar o Glauco Pazzo, que tem os detalhes sobre esse caso, mais uma vez, infelizmente, idosos sendo vítimas. E o que mais me preocupa é que quem arquiteta esse crime são pessoas próximas e, nesse caso, a cuidadora. Glauco, você tem a informação se ela já era cuidadora ou se realmente ela se aproximou justamente para ganhar confiança e cometer esse crime? Bom dia. Bom dia a todos. Não, realmente o que a polícia está apurando é que esta mulher se aproveitou da situação. Na verdade, ela é uma criminosa. E ontem a polícia prendeu um casal, um homem e uma mulher que, segundo os policiais, são os mentores intelectuais do crime. Um terceiro envolvido já havia sido preso em flagrante no dia do assassinato. Ele é suspeito de ser um dos executores. Olha só, a investigação revelou um esquema de crime arquitetado em família contra Elza Dipp dos Santos, de 76 anos. A professora aposentada vivia sozinha e precisava de ajuda com tarefas domésticas. Isso aconteceu em Passo Fundo, na região norte do Rio Grande do Sul. Uma mulher se apresentou como cuidadora e teve acesso à residência da vítima, passou a infiltrar familiares com o pretexto de fazer reparos na casa. Os criminosos roubaram o cartão de crédito dessa senhora e gastaram mais de R$8 mil no comércio local. O esquema culminou com a morte dela em agosto. Nas imagens que a gente viu aí, os bandidos assediando a vítima, entraram na casa e a assassinaram asfixiada com um travesseiro, coisa absurda, né? Foram roubados ainda objetos pessoais, eletrodomésticos e o carro da idosa. Esta senhora, que era uma professora aposentada, deixa 2 filhos e 2 netos. Era muito conhecida na cidade de Passo Fundo, no norte do estado, e isso gerou uma revolta na cidade. A polícia acusa agora estes homens de latrocínio, homens e a mulher também envolvida, que seria cuidadora, mas era uma cuidadora falsa. Obrigado, Glauco, pelas informações. Eu vou seguindo porque me chama aqui mais uma participação ao vivo. Jovem foi morto esfaqueado ao defender uma amiga de agressões do ex-companheiro. De novo, hein? Tudo começou quando o suspeito atingiu a ex-mulher com vários socos. O repórter Clarison Kawa, da Rede Massa, tem mais informações. Ô, Clarison, tem informações atualizadas sobre a prisão ou não do envolvido nesse crime? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham ao Primeiro Impacto. A polícia procura ainda o suspeito de ter matado este rapaz de 26 anos durante esta tentativa de feminicídio. Esse fato aconteceu durante a madrugada de segunda-feira na região central do Paraná, na cidade de Prudentópolis. Os 2 jovens estavam assistindo televisão e, no momento, ouviram batidas na janela. Era o ex-companheiro da amiga. Ele logo na sequência entrou na casa, invadiu e estava com uma faca na mão. Partiu para cima da ex-namorada com muitos socos na cabeça e o tempo todo falava que iria matar ela. O amigo Thiago de Souza, de 26 anos, partiu para cima do agressor tentando defender a amiga, mas acabou sendo esfaqueado e caiu ali, no local morto. A polícia trabalha na investigação e a identidade ainda não foi revelada do assassino. Ele está sendo procurado e deve responder por homicídio e por tentativa de feminicídio. Volto contigo no estúdio.
Informações ao vivo, Clarison Cauã, é isso? Cava. Cava, Clarison Cava. Eu fiquei aqui pensando se eu errei ou não. Ia te perguntar o seguinte, que nós que temos nomes diferentes, o apresentador costuma não falar direito, por isso que eu perguntei. Darlison e Clarison, e tem voz de radialista. Verdade. Assim como eu. Valeu, obrigado pela participação, bom trabalho para você. E que dupla, né? E na Rede Massa. Já pensou uma dupla sertaneja? Sucesso. Valeu, Clarison. É o seguinte, ó, vamos mudar de assunto. Imagina só o susto de duas crianças que acharam, sabe o quê? Uma cobra bem no cesto de brinquedos. Que desespero, cara. Ó, tá tirando ali a boneca, a mochila. Olha ali embaixo, rapaz, que desespero. As meninas estavam se divertindo com a mãe quando se depararam com a visitante inesperada. A cobra preta de barriga vermelha estava enrolada embaixo de várias bonecas. Olha só o momento em que ela é retirada e é grande, meu Deus do céu. Ui, que cobrão, rapaz. Rapaz, não era cobrinha, não. Tava ali no cesto de brinquedo, no fundo. Um especialista foi acionado para capturar o animal. A espécie, que pode chegar a 2 metros de comprimento, é venenosa, hein? E de acordo com biólogos, ela não é agressiva. Mas quando se sente ameaçada, pode erguer o corpo e dar o bote. Ainda bem que nesse caso, ninguém ficou ferido. E foi bem longe de nós que aconteceu esse caso aí na Austrália. Mas de vez em quando aparece cobra dando perdido por aí na casa dos outros. Só que isso aí foi... Imagina se a criança ali não sabe do que se trata, põe a mão e acaba sendo picada. Pelo amor de Deus, hein? Ó, o influenciador digital e ex-participante de um reality show, Danley Ferreira, de 19 anos, sofreu uma tentativa de assalto em São Paulo. Ele publicou um vídeo nas redes sociais para explicar que tá tudo bem. Graças a Deus. O que aconteceu com ele, ô Marcela? Olha só, Darlison, o que mais chamou a atenção nesse vídeo que ele publicou nas redes sociais, não só no Instagram, onde ele tem mais de 1 milhão de seguidores, mas também no canal que ele tem no YouTube, foi a forma irônica que ele tratou a tentativa de assalto. Ele é morador da Rocinha, no Rio de Janeiro, e disse que em 21 anos ele nunca nem sequer foi vítima de uma tentativa de assalto. E em menos de 1 hora que ele estava aqui em São Paulo, na capital paulista, ele quase teve o celular roubado. Ele disse que estava caminhando ali pela Avenida Paulista quando de repente passou um ladrão em alta velocidade em cima de uma bicicleta e quase pegou o celular da mão dele. Ele disse que por sorte ele segurava o aparelho com bastante força. Tentava ali naquele momento chamar um transporte por aplicativo. E ele disse que até o momento em que ele percebeu que na verdade tinha acabado de ser vítima ali de uma tentativa de assalto, só deu para ele ver o ladrão atravessando a Avenida Paulista e fugindo ali do local. Ele chegou a registrar um boletim de ocorrência, né? Procurou a polícia e gravou esse desabafo e publicou nas redes sociais, dizendo que foi bom até ele passar por essa situação, porque agora ele está mais esperto. Está em São Paulo a trabalho, deve ficar por 10 dias aqui na capital paulista e disse que agora vai prestar mais atenção no momento em que sair de casa. Darlison. Ô Marcela, eu vou aproveitar que você está aqui comigo, dá uma olhada para o seu monitor para ver essas imagens que eu vou chamar agora. Olha só que coisa intrigante. Deixa eu ver, são os desenhos em uma plantação de trigo no interior do Paraná. Deixou muita gente intrigada também. Será que seria uma obra de um extraterrestre? Como que isso aí foi feito, hein? Olha só os desenhos. Até então, quem está de baixo não consegue identificar o que é. Mas quando sobrevoa ali um helicóptero ou um drone para capturar as imagens, parece algumas linhas geográficas. Será que tem algum sentido isso aí ou é obra do acaso? Nós vamos falar sobre esse mistério e mostrar a preocupação das pessoas com esse fenômeno, porque tem muita gente que acredita nessas coisas de extraterrestre. É daqui a pouquinho, viu? Cadê aquele sorrisão, aquela alegria contagiante desta terça-feira? Estamos chegando, vamos continuar até as 10h30. Obrigado para você que está me acompanhando aqui no Primeiro Impacto para todo o Brasil. Notícia em primeira mão. E o seguinte, eu vou trazer agora solidariedade. É o que eu gosto de falar, é quando a gente ajuda o próximo. Nós vamos falar de um mutirão para coletar doações de sangue. São bons exemplos como esse que a gente gosta de trazer aqui no Primeiro Impacto. A campanha é promovida por um grande clube de futebol. Qual? Só que esse clube não tem bandeira. É que a participação de todas é super bem-vinda. Não importa a camisa que você veste, para quem você torce. Quem vai trazer detalhes para a gente é a Amanda Campos. Amanda,
onde você tá? Eu reconheço, estou vendo um alviverde, eu acho que você tá no Allianz Parque, é isso? Exatamente, Darlison, sabe tudo de futebol. Agora, como você mesmo disse, não tem cor essa campanha. Até por isso que o aplicativo para participar, então, da doação de sangue se chama Sangue Verde e Amarelo. Inclusive, as pessoas podem baixar tanto pela Apple Store quanto pelo Google. E olha, eu vou falar aqui neste momento com uma das doadoras. Ela já está aqui fazendo a sua doação. Oi, muito bom dia. Qual que é o seu nome? Marcilene. Marcilene, você também se cadastrou por meio do aplicativo, agendou o seu horário e veio doar por quê? Eu já tenho o costume de fazer as doações e já esse ano já é a segunda vez que eu venho justamente aqui para fazer mais uma doação, né? Muito obrigada. E olha, infelizmente, Darlison, o caso da Marcilene é exceção. Até por isso que agora a gente vai falar com o doutor Valdir, que vai explicar por que é exceção. As pessoas precisam doar sangue porque a situação tá difícil nos bancos de sangue de São Paulo e do Brasil inteiro, né, doutor? Bom dia. Bom dia a todos. Sem dúvida, esse momento é muito crítico. As doações de sangue no Brasil, elas são muito escassas, ao contrário de outros países. E agora com essa pandemia, então aí os estoques reduziram demais. E o que acontece? Além de ter reduzido, nós estamos voltando a fazer todas as cirurgias eletivas. Então eu peço para todos que puderem, podem vir de máscara, aqui é bem seguro, tem distanciamento, tem álcool gel, tem tudo, podem vir. Não saiam de casa para fazer qualquer coisa, saiam de casa quando for necessário, por exemplo, doar sangue. Para ajudar a salvar vidas. E é bom a gente destacar, Darlison, quem é que pode fazer essa doação? As pessoas entre 16 e também 69 anos de idade que estejam em boas condições de saúde e alimentadas, porque é uma dúvida que as pessoas às vezes ficam, viu, doutor? Se precisam vir já em jejum ou se podem comer alguma coisa. Agora, nesse caso aqui, as pessoas precisam baixar os aplicativos. Quando chegam aqui ao Allianz Parque, algumas pessoas, inclusive aqui na entrada, estavam reclamando que não estavam conseguindo baixar, às vezes porque muita gente está tentando ao mesmo tempo. Então, os organizadores aqui desta campanha muito bacana, que une esporte à saúde, disseram que é só chegar aqui ao Allianz Parque, que fica na Barra Funda, e se tiver o encaixe, se não tiver cheio por aqui, vai poder fazer a doação na hora. Muito bacana, né, Darlison? Volto com você. Sim, Amanda, já até abaixei o aplicativo aqui, ó. Sangue Verde e Amarelo. Obrigado pela participação. Atenção para esse caso intrigante, hein? Eu falei que ia trazer essa reportagem. Marcas misteriosas começaram a aparecer em uma plantação de trigo durante a madrugada, sem nenhuma explicação. Ó, os vizinhos não ouviram barulho de máquinas, aí os cães não latiram. Só que quando amanheceu, veio a surpresa. Toda a plantação estava assim, ó, marcada. O local atraiu a atenção de turistas que acreditam na ação de alienígenas. Será? Deixa eu ver. Rapaz, esse primeiro impacto está cada dia mais investigativo, né? Ontem a gente trouxe a história do suposto lobisomem lá no Distrito Federal, agora essa plantação aí. E aí, vocês acreditam que é coisa de alienígena? Quem é? O Eltim falou que acredita nessas coisas. Faz uma pesquisa aí em cima, Rafa, que eu quero ver se o pessoal acredita ou não, porque se não teve barulho, não teve cão latindo e apareceu isso aí de uma hora para outra, pior é o prejuízo na plantação. Ó, vou deixar aberto uma enquete também no meu Instagram, entra lá para você votar, quero saber a sua opinião. Você é supersticioso dessa maneira, de acreditar em trabalho de alienígenas? Deus me livre, tô fora. Gente, é o seguinte, obrigado pela companhia, excelente terça-feira para você. Amanhã, quarta, a gente tá de volta. Tchau.